Oi, gente, tudo bom? Estou novamente aqui com vocês, fazendo esta conversa sobre espiritismo e questões da nossa vida, da atualidade, do nosso cotidiano. Para quem não me conhece, eu me chamo Clícia, sou Clícia Fontinelli e falo aqui de Fortaleza, no Ceará. E antes de começar a nossa conversa de hoje, eu deixo já um grande abraço para todo mundo do Sejus, que sempre acompanha a gente aqui no canal Paz e Bem. E um abraço todo especial para Carla Pavão, que foi quem me convidou para estar aqui com vocês. E também, claro, sempre o Felipe, que é quem me ajuda, né, nos bastidores aqui na parte da técnica. Bem, gente, hoje nós vamos conversar sobre família, sobre casamento. Quem é que tem esse direito? Né? Não faz muito tempo, o Brasil entrou numa polêmica sobre se pessoas que tinham relacionamentos homoafetivos teriam ou não direito a casarem, a construírem suas famílias, terem direitos diante as leis brasileiras. O que poderia já ser um avanço em nosso país foi novamente questionado no Congresso e houve todo um debate, e ainda há este debate em nosso país que não pode ficar esquecido, que não pode ser ignorado, porque além de ser um direito de uma grande quantidade de pessoas de terem suas famílias, é um debate que é fundamental, que precisa ser acompanhado por todo mundo, independente da orientação sexual, porque se hoje quem sofre intolerância são pessoas que não seguem o padrão heteronormativo, amanhã a intolerância pode alcançar aqueles que hoje estão dentro de padrões. Então, um país, para ser democrático, um país para que se possa viver de uma maneira digna, precisa respeitar as diferenças e as diversidades. Então, vocês já viram aí, já deu para perceber, né, que lado eu estou, né? De que lado eu estou, em que lado eu estou defendendo. E, de fato, sim, eu já começo dizendo que sou mega super a favor do direito das pessoas serem felizes e amarem que elas estiverem afim, de expressarem sua sexualidade da maneira que elas se sentirem felizes, desde que isso não ofenda o direito da vida de uma outra pessoa. E aí, os casais homoafetivos têm todo o meu apoio, claro, não só para se formarem como casais, como também para se formarem como famílias, adotando suas crianças ou tendo seus filhos biológicos, de maneira, através de inseminação artificial, enfim, da maneira como decidirem ter suas crianças. Mas eu vim falar não da minha opinião apenas, né? Eu vim trazer para vocês uma reflexão sobre a luz do Espiritismo. E eu acho importante trazer porque, às vezes, eu vejo alguns espíritas falando umas coisas esquisitas sobre a homossexualidade, sobre a diversidade sexual, sobre a transexualidade, enfim. E pensando muito sobre algumas falas que eu escutei por aí, eu achei por bem trazer a temática para cá. É bom dizer, né, que dentro dos livros organizados por Allan Kardec, o tema homossexualidade, ele não é tratado de uma maneira direta, tá? Possivelmente por conta de uma época em que essa pauta não era uma pauta pública, né? Não era um assunto que estava na ordem do dia, não vai fazer parte das inquietações levantadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Mas, a partir do que é construído como paradigma do espírito por Allan Kardec e pelos espíritos superiores que o auxiliam, e também a partir dos postulados espíritas, né, que vão constituir a doutrina
espírita construiu o espiritismo, a gente consegue, né, fazer algumas inferências importantes. Então, a minha fala é a partir do que tem no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo sobre casamento e também algumas referências sobre família. Mais precisamente sobre casamento, é o que eu trouxe, né? Dizendo que lá no Livro dos Espíritos há algumas perguntas, poucas, em que ele faz uma referência direta a casamento, e no Evangelho também tem, quando ele vai discutir a questão sobre a indissolubilidade do casamento, se pode ou não se separar depois que se casa. Então, a partir do que os espíritos falam, eu construí a nossa reflexão de hoje. Então, eu vou começar trazendo para vocês o que os espíritos dizem sobre a pergunta inicial de Kardec, né? O que aconteceria com a humanidade se o casamento acabasse, né? Ele pergunta isso na questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Os espíritos dizem uma frase apenas: seria uma regressão à vida dos animais. E aí alguém pode se perguntar: nossa, por quê? Por que acabar o casamento seria uma regressão à vida dos animais? E aí a gente pode especular de várias formas esta resposta. Mas antes de entrarmos em especulações, vamos continuar a leitura do Livro dos Espíritos a partir do que Kardec vai escrever, já trazendo não mais a fala específica dos espíritos, mas o que ele próprio comenta. Lembrando que os comentários que Kardec nos traz são construídos com base nos ensinamentos que ele vai colhendo também dos espíritos. Aí aqui já é uma fala dele, né, do próprio Kardec. Ele diz assim: a união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Olha que interessante o que ele nos traz aqui, né? O que Kardec e os espíritos estão nos trazendo nessa resposta, quando ele fala que o casamento pode nos trazer a uma condição retroativa da humanidade, que seria essa dessa infância. O que seria esse período? Seria o período dos espíritos primitivos mesmo, assim, as primeiras encarnações nossas, né? Que ainda éramos simples, ignorantes, ainda muito ligados ao instinto, né? Seguindo muito as nossas características do instinto mesmo, mais próximos ao que seríamos dos animais, né? Que aqui na Terra não se conhece esse tipo de espírito, já que esse planeta ele é um planeta de expiações e provas, né? Não existem povos formados por esse tipo de estágio deste espírito primitivo, né? Desse espírito em suas primeiras encarnações. Mas por que ele diz isso? Porque o casamento ele não tem a ver com reprodução. O sexo, ele acontece, só precisa ter dois seres da mesma espécie com vontade para que o sexo aconteça. Por isso que ele fala que a união livre e fortuita do sexo é o estado da natureza. Faz parte, é como os animais fazem. Sexo, né? Faz parte da natureza, faz parte da biologia, né? Faz parte do corpo biológico, do instinto, né? do corpo. Ele está muito associado à conservação da vida, do instinto da carne, digamos assim.
morar com alguém, definir, ter um companheiro, uma companheira, partilhar seu dia a dia, construir uma história ao lado de alguém, dividir afetos, né, construir memórias, já está no campo da alma, já está no campo do amor, já está no campo que nos distingue do restante da natureza, dos outros animais. Por isso que ele fala, os espíritos falam que se abolíssemos a ideia, né, de união, né, de casamento, estaríamos regredindo em termos de progresso como espírito. E quando ele fala, Kardec, no seu comentário, ele diz que o casamento ele está presente entre os povos, embora em condições diversas, é porque a prática da união entre as pessoas para que elas formem esses casamentos, essas famílias, é diferente, né? Ela acompanha a história da humanidade, vai conforme os nossos costumes e as nossas culturas. Então, os ritos em torno do casamento, os ritos que sejam religiosos, que sejam jurídicos, ou seja, os ritos culturais em torno desta união, eles variam conforme a história da humanidade, conforme as culturas que nós temos, né, na humanidade, na Terra. Mas a base, né, da necessidade que a alma tem de ter ao seu lado uma outra alma para assim construir afetos, esta é de natureza, essa necessidade é de natureza divina, vem de uma lei que é de Deus, né? E é importante a gente dizer isso, porque é isso que celebra o casamento, tá? E para quem tem alguma dúvida sobre isso, ainda no Livro dos Espíritos, quando Kardec está discutindo sobre poligamia, os espíritos dizem que o casamento, segundo as vistas de Deus, o casamento ele precisa estar fundado nas afeições dos seres que se unem. Eles não falam, os espíritos não falam. O casamento tem que estar fundado na afeição de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Eles se referem à afeição entre dois seres. Eles não dão gênero a estes seres. Portanto, ali no século XIX, os espíritos deixam claro que não vai importar a Deus se o afeto que une aquelas duas pessoas, para que elas se casem, esteja acontecendo por um afeto hétero ou homoafetivo. Né? Isso está literal no texto. Não é uma interpretação, pelo menos eu não acho que seja uma interpretação forçada. Não existe, aqui está em português, mas no francês não tem homem e mulher escrito. O que está escrito é uma afeição dos seres. Por quê? Porque quem se apaixona é a alma. Porque quem guarda afetos é o espírito. E aí, antes que alguém pense, a pessoa é homossexual, porque está se referindo à sua última existência e está trazendo para essa referência de uma outra existência. Gente, não é, sabe? Quando a gente vem para cá, a gente vem com uma individualidade, certo? E a sexualidade faz parte dessa nova individualidade que a gente está trazendo, formada, né, no nosso espírito
uma única individualidade que nós temos, quando encarnamos como persona, trazemos uma sexualidade junto, como trazemos um rosto, um corpo, um cabelo específico, como trazemos, encarnamos dentro de um contexto social específico em um país, com uma raça específica, com um nível cognitivo, com possibilidade de ter alguma deficiência ou não, enfim. Trazemos essas características, inclusive as características da sexualidade, né? Como espíritos, trazemos todas essas características a cada existência. O que nós trazemos das outras existências são os vícios e as virtudes que nós temos. É isso que nós trazemos. É a parte do progresso moral e do que precisa ser ainda evoluído em nossas almas. Não tem a ver com o que nós vivemos especificamente de uma outra existência, né? Então é bom a gente também ter um pouquinho de cuidado quando a gente fizer aí as referências de que uma pessoa é gay ou lésbica porque está presa a uma existência anterior. Não, não é bem assim que acontece. A pessoa veio com aquela orientação sexual, hétero, homo, bi, trans, cis, bi, enfim, qualquer que seja a orientação sexual ou a identidade de gênero, conforme a necessidade que o espírito imagina ter, tá? E aí, tudo isso me faz pensar que esse debate que o Brasil vive sobre a legalização do aborto das pessoas LGBTQIAPN+, deixa de lado questões importantes, como a questão da afeição desses dois seres, sabe? Que eles se unem por sentimentos de amor, né? Que é recíproco, que é o que os atrai. Né? E quando eu vejo espíritas levantando a bandeira homofóbica ou LGBTfóbica, né, e me entristece. Me entristece qualquer bandeira LGBTfóbica, mas a do espírita me entristece duplamente, porque me parece uma incoerência diante do que a doutrina nos apresenta, né, nos seus postulados principais. Mas eu gosto de trazer esse debate, embora eu saiba que pela lei de amor, pela lei de Deus, que é a principal lei que encerra tudo, não vai ter lei civil que vá impedir que as pessoas se amem e que construam suas famílias e que tenham seus filhos e que vivam os seus amores e suas afetividades como queiram. Embora eu saiba disso, e eu torço que isso fique cada vez mais intenso no nosso país e no mundo, eu defendo o direito das leis para que cada LGBT possa ter acesso às leis, aos direitos sociais. Por quê? Porque a gente vive em um estado de direito e essas pessoas, nós precisamos ter acesso, né? Quando a companheira morre, quando um companheiro fica doente, de poder entrar no hospital, de poder ter acesso à herança, de poder ter o nome e o sobrenome do seu companheiro, da sua companheira, né? De poder, enfim, ter todos os direitos, né, que um cidadão ou uma cidadã tem. E pagam impostos ou sem pagar impostos, tem esse direito como gente, como pessoa. E como eu sei que por aqui tem pessoas espíritas, talvez alguém esteja se perguntando, e sobre o Evangelho segundo o Espiritismo? Pois é, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já finalizando a nossa conversa, né, pelo tempinho aqui, que já está corrido, Kardec tem um capítulo
que ele é bem pequenininho, mas é um capítulo que ele fez para discutir se o casamento pode ou não ser dissolvido. Nesse capítulo, ele vai trazer uma referência importante para dizer que o casamento, a lei do casamento, ela é uma lei humana. Então, ela vai acompanhar os desenvolvimentos da própria humanidade. Né? Por isso que é tão diverso. Né? Tem lugares em que o casamento religioso só basta. Em outros lugares, o casamento civil é o único casamento que registra realmente a união de alguém. Né? Tem casamentos com ritos, outros sem, enfim. Há diferenças nas leis, e essas leis vão se modificando. Né? Aqui no Brasil mesmo, a questão do divórcio, separação, enfim, todo esse processo que acompanha aí o jurídico, que eu não vou entrar em detalhes. Mas, com relação à parte da referência espiritual, o que é que ele traz? Ele diz assim, que no casamento existe algo bem de ordem divina, né? Que a parte das leis, né, de um papel, de uma convenção social, modifica-se de um país por outro. Então, pode-se ter ou não ter divórcio conforme as leis daquele país, que devem acompanhar as necessidades daquela sociedade. Mas, do ponto de vista divino, existe uma coisa que marca o casamento, que é a união de duas pessoas para perpetuar a espécie. E, de fato, isso tem no casamento. Né? O casamento entre duas pessoas de sexo oposto abre a possibilidade de gestar uma terceira pessoa e, assim, perpetuar a espécie humana. Né? E ele fala ainda que ele fala assim, no casamento, que é de ordem divina, é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Então, aqui, nesse tópico, Kardec vai dizer, olha, existe no casamento heterossexual, é a este casamento que Kardec está se referindo aqui, que é alguma coisa que é bem de ordem divina, que é a procriação. Isso é bem de Deus. Agora, separar ou não está dentro das leis dos seres humanos, das leis jurídicas. Portanto, podem sofrer alterações conforme a necessidade da sociedade. E aí aqui eu digo, nós vivemos hoje um mundo formado por pessoas que necessitam legalmente serem reconhecidas como casais. Então, está na hora das leis brasileiras reconhecerem isso. Mas, voltando para o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, ainda neste tópico, nesse capítulozinho, ele diz assim, falando ainda da união entre duas pessoas. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos, e que eles fossem dois, e não somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Kardec faz aqui, é ele que está escrevendo, é um comentário dele. A gente vê o peso do homem do século XIX fazendo uma inferência entre a união de almas pelo afeto, né, associado à transmissão disso aos filhos. Esses filhos não necessariamente são biológicos, inclusive porque há casais heterossexuais que não têm filhos biológicos, mas filhos adotados. Então, guardemos que existe uma lei que ganha de todas as demais, que é a lei de amor. E é a partir da lei de amor que nós temos que pensar na união das pessoas. Se duas pessoas decidem formar suas famílias,
e elas se unem pela lei do amor, que é recíproco entre elas. Então, elas devem ter o nosso apoio. Apoio de amiga, apoio de amigo e apoio das leis do nosso país. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E até o próximo mês. A gente volta por aqui. Um beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau, tchau.